Agora não tem que arrumar desculpa. Acho que ainda não chegou a nossa hora. Essa parte de transição do sub pro adulto é a parte mais difícil de emplacar, né? Então, muita gente a gente vê ali mandando super bem no sub, mas não consegue uma continuidade no adulto, porque é difícil mesmo, cara. Você tem que chegar lá no qualifying, 0 pontos, você e seu parceiro novo normalmente, sem experiência nenhuma, já começa tendo que fazer um investimento legal para poder, se você quiser mesmo, seguir na carreira. O Open Circuito Brasileiro era livre, era aberto, como a gente fala. Ele estava aberto para você se juntar com quem quisesse. Está até hoje assim, você junta, chega com um parceiro e diz assim, eu quero jogar com você, você tem tantos pontos, eu tenho tantos pontos, a gente vai estar no ranking ou a gente vai estar no qualificatório. E o regional, ele foi criado para valorizar as pedras brutas que tinham em cada região, supondo. No norte tem muita atleta que não tinha condição de viajar para as etapas do circuito Open, que eles apareciam lá. E era muito bom para quem era sub, né, na época, porque era um torneio diferente, onde quem estivesse no ranking só podia jogar esse torneio se estivesse jogando com alguém sub. Então olha a oportunidade que a gente tinha. E ainda tem outra peculiaridade, nesse torneio regional, quem era adulto só podia jogar na sua região, da sua federação. Então, como o Lipe era de Fortaleza, ele só podia jogar o regional do Nordeste. O pai dele, na época atual o técnico dele, chegou para mim e falou assim, Lipe, o Guto vai estar jogando um campeonato sub-19 lá em João Pessoa. E na semana seguinte tem o regional do Banco do Brasil. Eu queria que você jogasse com ele. Na época eu estava bem no circuito brasileiro, eu acho que eu era top 10 do Brasil. E ele, um menino galgando o espaço dele no circuito de base. Até então jogava poucas etapas do Open. E acabou dando certo. Surgiu assim essa parceria de improviso. A gente jogou qualificatório, passamos com facilidade, mas ele estava calado, assim, acuado, né? Com certeza eu tava nervoso, não vou negar aqui e falar que eu tava super tranquilo, nada. Eu tava me tremendo ali jogando com o Lipe me passando calma o tempo inteiro, cara. Ele falou, cara, relaxa, vamos curtir aqui. A gente acabou disputando o terceiro contra o Ícaro e Klaus e acabou ficando na terceira colocação, mas no final, depois desse terceiro lugar, ele chegou para mim, o próximo eu garanto que a gente ganha. E aí o seguinte foi em Cabo de Santo Agostinho, no Recife, ele desembarcou no aeroporto, eu sou vivido, sou andarilho, sei andar no país todo, graças a Deus, ele um menino novo, meio perdido, né? Aí chegou lá no aeroporto e aí, vamos pegar um táxi, um Uber? Uber? Não, vamos de ônibus normal, de linha. Disse assim, ó, R$3,10 a passagem aqui. Vamos que a gente vai chegar lá. Eu sei chegar lá. Vamos lá comigo. Entramos no ônibus de linha, estilo Integrada 129 aqui do Rio de Janeiro, sem ar-condicionado. Passa tempo. E anda, e olhando pro lado assim, ó. Passa gado, só mato. Eu falei, Lipe, a gente tá indo aonde, Lipe? Não tem nada aqui, Lipe. Onde a gente tá no meio do nada. Falei que sabia chegar em Cabo de Santo Agostinho, mas não sabia onde era o local da competição, ou assim, onde estava montada a arena. E a gente está no ônibus, a gente só viu a placa, seja bem-vindo a Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Passamos uma parada, 2, 3, aí ele olha para mim, não tá na hora da gente descer, eu disse, agora não, tô com um pressentimento bom, relaxa. 4 paradas, 5 paradas, na 6ª parada eu levantei de uma hora uma brusca e puxei a cordinha, sinal. Ele é aqui, eu disse assim, não sei. Fomos andando lá pelo meio da rua, aquele caminho que a gente viu parecia ser um mar. Chegamos. Cara, pela maior sorte do mundo, acho que Deus iluminou a gente ali. A gente saiu na arena, assim, certinho na arena. A gente falou, não, ótimo, agora a gente já se achou, já é menos um problema. Agora a gente precisa só achar um lugar para dormir. Aí eu olhava, pousada. Teve uma que eu falei assim, é essa. Do lado de fora, castelo. Toda bem pintada, coisa mais linda do mundo. Recepção, cafezinho, água gelada e, cara,
a atendente dizendo assim, ó, melhor pousada que vocês podem achar em Cabo de Santo Agostinho é essa. Aí eu olhei pro Lipe, Lipe, vamos lá dar uma olhada, vamos lá dentro do quarto. Aí Lipe, não, a gente tá exausto, vamos sentar, vamos deitar aqui logo, vamos entrar, vamos descansar. Peguei R$80, paguei. Não quis nem olhar o quarto. Era um quarto que era 2x2, se eu não me engano, tinha uma cama de solteira e uma rede pendurada assim. Sorte que eu sou do Nordeste, o nordestino geralmente dorme de rede. Eu disse, não, Guto, eu bato no peito e vou na rede. Guto deita na cama. Ele na época tinha um PlayStationzinho portátil, se deitou pra jogar PlayStation, né? Com um fonezinho de ouvido. Ele olhou pra cima. Cara, a infiltração do filme O Chamado. Lipe, tem um negócio ali, Lipe, no canto da parede. Ele olhou pra mim, cara, a Samara vai sair dali de dentro da madrugada. Me ensinou a sempre verificar o hotel antes de pagar. Me ensinou a confiar não 100% no Lipe, hoje eu confio 99%. Foi o nosso primeiro título. Na final a gente enfrentou o Franco, foi para a Olimpíada com o Roberto Lopes, para quem não lembra, e o meu irmão. Essa era a dupla que a gente enfrentou contra. Foi um jogo magnífico. Acabamos ganhando. Depois desse Cabo de Santo Agostinho, que foi o primeiro título adulto dele, ele perguntou se eu queria jogar as demais etapas com ele. Eu disse assim, cara, estamos fechados. Eu tô jogando circuito brasileiro com o Beto Pita, mas esses regionais do Nordeste não te largo por nada. E a gente foi muito regular. A gente não ficou fora de nenhuma semifinal, sempre primeiro ou terceiro. A gente podia jogar no interior do Maranhão, cara. Ele tinha amigo lá, ele falava com todo mundo lá. E eu ficava olhando aquilo ali novinho, olhava aquilo ali e falei, caramba, cara, como esse cara é admirado, onde ele vai? Posso estar errado, mas acredito que não. Foi o que mais me ensinou fora de quadra também, a estar no meio desse esporte. Vai. Hoje o Guto ele tem uma autonomia nos times que ele joga. Ele não espera o parceiro tomar a atitude de eu vou ganhar esse jogo. Ele mesmo faz. Ele se dedica 200% o físico que ele sabe que ele tem que dar. Hoje, para ele ser o melhor do mundo, ele precisa estar tentando passar até aquela linhazinha imaginária do máximo. Há 2 anos atrás, ninguém conhecia o Arthur, ninguém sabia que o Arthur era o bloqueador que todo mundo queria. É um bloqueador muito agressivo. Eu acredito que esse time vá muito, muito longe, porque o trabalho está sendo muito forte e muito concentrado, né? O foco dele está muito perfeito. Paris é bem assim, é 2024 e tá um pulo disso aí. Cada porção de legume tem o seu peso, né? A gente não sai jogando, enche o meu prato de tomate, ou não sei o que, a gente pesa a quantidade certinha que equivale a cada um. Tomates são 80 gramas, a beterraba são 35. Todo dia você faz isso? Todo dia. Mas já virou normal, a gente já faz tranquilo já isso.